Oi, tudo bem? Eu recebi umas fotos de uns amigos meus aqui. Eles foram num parque de diversão muito da hora, mas dessa vez não deu pra eu ir. Você já ficou com muita vontade de ter alguma coisa que os outros tinham e você não podia ter? Como você se sentiu com isso, hein? Olá, tudo bem? Meu nome é Débora e você é muito bem-vinda. Tem gente atrás de nós. Se prepara aí porque hoje é terça-feira e a gente tem uma história muito especial da Bíblia para você. Toda terça tem história bíblica e toda quinta uma aplicação prática para a história da terça. Então você já sabe, se inscreve aí se você não está inscrito, gente. E ativa o sininho para você receber todas as notificações do nosso canal, tá bom? Então bora lá! Gente, tá vendo? Eu não fui no parque, agora eu tenho que ficar vendo essas fotos aqui. Poxa, eles parecem tão felizes, mas é que, poxa vida, eu só queria estar lá com eles também. Eu só não queria ficar sentindo isso que eu tô sentindo, sabia? Mas o que você está sentindo, amor? Então, eu tô sentindo inveja. Inveja é quando a gente quer a alegria que as outras pessoas têm, mas a gente não fez o que elas fizeram. Aí a gente fica triste. Eita, o que acontece quando a gente sente inveja? Vamos descobrir? Então bora lá, porque todas as nossas respostas estão aqui. A história de hoje está em Gênesis 37. A história de hoje começa com Israel. Ele que tinha sido transformado por Deus, agora tinha vivido toda a bênção do Senhor. Ele tinha uma família linda. Ele tinha 11 filhos, mas todos de Lia e das servas dele. A sua esposa que ele amava era Raquel, mas ela não podia ter filhos. Mas um dia Deus a abençoou. Seu filho querido nasceu, José. Como ele nasceu e quando ele já era idoso, ele amava mais José do que todos os seus outros irmãos. Isso não é certo, né, gente? Mas era assim que acontecia. A Bíblia diz que quando José tinha 17 anos, ele ia até o campo ver o que os irmãos ficavam fazendo lá. E ele via se eles estavam fazendo alguma coisa errada e depois sabe o que ele fazia? Ia correndo contar pro pai. Por causa disso, os irmãos de José não gostavam dele. E mais, tinha uma coisa muito importante também nessa história. Lembra que eu falei que Israel amava mais José do que seus outros irmãos? Pois um dia Israel mandou fazer uma túnica. Sabe o que é uma túnica? Uma capa muito linda e colorida. E José amou a capa colorida e ele andava de lá pra cá com a capa que o pai dele tinha feito para ele. Nossa, gente, os irmãos de José tinham muita raiva, porque além dele ficar dedurando, ele ainda ganhava uns presentes tão especiais e lindos do pai que eles não tinham. Eles estavam já começando a ficar com bastante inveja. Um dia José foi dormir em sua casa como todas as outras noites. E enquanto ele dormia, ele teve um sonho. José sonhou que os irmãos dele e ele estavam no campo colhendo trigos. Só que o feixe de José cresceu e ficou bem grandão perto dos outros trigos. E os trigos dos irmãos começaram a se curvar diante do feixe de José. No dia seguinte, José foi correndo contar para os irmãos o sonho que ele tinha tido. Eu queria contar para vocês o meu sonho. A gente estava indo lá no campo colher os trigos, só que o meu trigo ficava bem grandão e o trigo de vocês se ajoelhavam, se curvavam para o meu trigo. Os irmãos de José ficaram com uma raiva desse sonho. Quem você pensa que é, moleque? Olha o seu tamanho. Você tá achando que você vai dominar sobre nós? Você tá achando que você vai ser rei sobre nós? Se enxerga, moleque. Eles tinham muita raiva do jeito que ele contava as coisas. O que José podia fazer? Ele sonhava sobre essas coisas, mas os irmãos não gostavam. E passado algum tempo, José foi dormir de novo e ele teve um novo sonho. Nesse novo sonho, José sonhou que o sol, a lua
11 estrelas estavam diante dele, José. É como se ele estivesse na frente mesmo do sol, da luz, das estrelas, e eles se curvavam diante de José. José chegou no dia seguinte e foi contar correndo para o pai e para os irmãos. Gente, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, Israel, o pai de José, foi quem ficou bravo com ele. Menino, o que você está pensando? Que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos ajoelhar diante de você? Menos, hein, José? Menos! Mas, sabe o que a Bíblia diz? Que apesar de Jacó ter realmente dito aquilo para José, a Bíblia diz que ele ficava meditando em tudo aquilo. Por que será que José sonhou com isso? Um dia, Jacó mandou os seus filhos pastorearem lá longe numa terra de Siquém. E ele disse então a José para acompanhar os seus irmãos e ver o que eles estavam fazendo lá em Siquém. Enquanto eles estavam ali apacentando, eles viram José chegando de longe. E aí começou uma conversa bem estranha. Lá vem o sonhador. Mano, eu tenho uma raiva daquele moleque. Eu também. Ele fica com aquela túnica pra lá, pra cá. Ai, meu pai me deu. Ai, eu sonho com vocês se ajoelhando. Nossa, que raiva que eu tenho dele. E se a gente matasse José? Aí Rubem, que era o irmão mais velho, ele era cuidadoso, ele falou, gente, o moleque é chato, mas matar não. Matar a gente não pode matar. E no meio dessa conversa tão estranha, José chega sem saber de nada. Os irmãos, a Bíblia diz, arrancam a túnica dele e José é jogado pelos irmãos no poço. Tadinho, meu Deus, ele caiu lá no fundo do poço. Já pensou? Seus próprios irmãos abandonarem você lá? E ele falou, gente, parou com a brincadeira, me tira daqui, é sério. E os irmãos nem ligaram e ele ficou lá. Gente, a inveja não tem limites. Quando a gente vai alimentando a inveja de alguém no coração, isso não tem limites. A gente vai ficando com raiva da pessoa, uma raiva da pessoa. Inveja é pecado. Eu fico olhando para a vida dos outros e eu falo, poxa, a vida deles é tão legal e a minha não é. Poxa, eles têm aquilo e eu não tenho. Deus, Ele ama que a gente se alegre com quem também está tendo uma alegria. Não é toda hora que todo mundo vai ficar feliz ao mesmo tempo. Vai ter horas que os seus amigos vão ficar felizes e você não. Mas vai ter hora que você vai ficar feliz e seus amigos não. Quando a gente ama de verdade, a gente fica feliz pela alegria do outro. A Bíblia diz em Tiago 3,16 que onde há inveja e rivalidade, há confusão e todo tipo de atitude maléfica. Jesus morreu na cruz para tirar a inveja e todo tipo de pecado do nosso coração. Em 1 Coríntios 13, que é um outro versículo, diz assim, no versículo 4, o amor é bondoso e paciente, ele não inveja, não se vangloria e não se orgulha. A pessoa que aceita Jesus como seu Salvador tem um novo coração, um coração que é paciente. Mesmo quando eu não consigo ter alguma coisa que a outra pessoa tem, eu consigo ter paciência. Eu consigo amar aquela pessoa e ficar feliz com ela. E não triste, porque um dia, uma hora, Deus também vai me abençoar e vai me dar uma alegria na hora que tiver que ser. Os irmãos de José não tinham um encontro com Deus ainda, então o coração deles ainda não conseguia amar José de verdade. E por isso, a inveja no coração deles estava causando um estrago e ainda vai piorar. Olha só. Enquanto José ainda estava lá no poço, aquela ideia de matá-lo ainda estava na cabeça dos irmãos. Estavam vindo uns mercadores ismaelitas passando por ali naquela hora. E sabe o que eles fizeram, gente? Ei, vocês estão aceitando uns escravos? Eles comercializavam escravos. A gente tem um aqui bom para vender para vocês. E nessa hora, eles realmente pegaram José lá do fundo do poço e trouxeram José para eles. E aí, eles ganharam 20 objetos de prata e entregaram o irmão como escravo. E José teve que ir com os ismaelitas. Gente, ele ia ficar longe do pai dele, para sempre. Nessa hora que José já tinha ido embora, chegou Rubem, o irmão mais velho. Cadê o menino que estava aqui no poço? Onde ele está? A gente vendeu ele para uns mercadores ismaelitas ali. Meu Deus, vocês são loucos? O que eu vou falar pro pai? Como que eu vou falar desse jeito para ele? E aí, eles tiveram uma ideia muito cruel. Lembra que eles tinham pegado a capa de José? A Bíblia conta que eles mataram um bode, mergulharam
a capa no sangue do bode e disseram para uns empregados que estavam por ali, falaram: olha, entrega lá para o meu pai e diz assim: olha, acho que é do seu filho, nós achamos, vê se é dele mesmo. A Bíblia diz que quando Israel viu a capa de José toda ensanguentada, ele rasgou as suas vestes, ele rasgou tudo e se vestiu com panos de saco. E ele disse: eu vou lamentar até o meu último dia de vida, porque o meu filho amado morreu e eu não tenho mais por que viver feliz. Que tristeza, a inveja não tem limites. Os irmãos viram que o pai ficou assim por tanto tempo e olha, eles não falaram nada. Não falaram: pai, não fica triste assim desse jeito, seu filho não tá morto. Eles deixaram o pai sofrer desse jeito só porque eles tinham essa inveja, essa raiva do irmão. Que triste. Mas a nossa história, graças a Deus, não termina aí. Essa só foi a primeira parte. José tinha sido levado como escravo ao Egito e tem muita coisa ainda para acontecer no caminho de José. Se você quer saber o que vai acontecer na história de José, se você entendeu a importância de você não ter a inveja no seu coração, dá um curtir aí no nosso vídeo pra gente saber que você entendeu a história de hoje. Vou esperar ver o seu curtir aí pra ver que você entendeu, beleza? Bom, gente, quando você e eu quisermos algo que a gente ainda não tem, vamos fazer um esforço de não ficar triste e ficar pensando só na gente. Vamos tentar pensar, você e eu que temos Jesus, vamos pensar que, poxa, que legal, meu amigo, ele tá vivendo uma coisa legal, uma coisa feliz, como os meus amigos que foram pro parque de diversão e dessa vez eu não pude ir. E é isso aí, gente, se você curtiu essa história, compartilha com todos os seus amigos para que eles aprendam a não ter inveja como os irmãos de José tiveram. E você já sabe, quinta-feira eu te espero para aplicação prática da história de hoje. Um beijo, até lá! Israel mandou E no meio dessa conversa estranha, José chega.